amigo, olha, nós vamos continuar a repercutir esses assuntos de produtividade, falar do setor agrícola, agora chamando o Luciano Rodrigues, que está aqui conosco nos estúdios. Boa noite, meu amigo. Luciano Rodrigues. Boa noite, Alane. Boa noite a quem nos assiste na TV Diário, nos acompanha na Verdinha. Pois é, parece que a gente tá quase monotemático, né? Falando de tarifaço aqui. Também tem essa questão aí dos grãos, que a gente deve continuar acompanhando também. Mas o tarifaço deve ter impactos aí, a gente sabe, na cadeia produtiva como um todo. Mas o governo do estado e o governo federal, eles estão estudando as melhores medidas que devem ser adotadas para mitigar esses efeitos do tarifaço. O presidente Lula anunciou ontem uma série de medidas que devem ser adotadas. Entre elas está a compra dos alimentos aqui pelo estado do Ceará. Essa compra de alimentos, para quem nos escuta aqui na rádio também, já foi anunciada pelo governador Eumano de Freitas. Existe também a perspectiva de que seja criada uma linha de financiamento com recursos do superávit financeiro do Fundo de Garantia à Exportação. E aí, gente, a gente segue acompanhando o desenrolar dessas medidas, porque outras medidas devem ser anunciadas ao longo dos próximos dias. São medidas emergenciais, ou seja, medidas de socorro de curto prazo, mas essas políticas podem entrar aí também no médio e longo prazo. Nas medidas, além da que eu falei de compra de comidas, dessa criação de linha de financiamento, estão as mudanças das regras do seguro de crédito à exportação e a prorrogação excepcional dos prazos de suspensão de tributos. Também consta nessa lista de medidas anunciadas ontem pelo presidente Lula as medidas de contratação pública para incentivar a aquisição de alimentos que seriam exportados pelos Estados Unidos. Isso é o que eu falei lá no começo, né? Aqui no Ceará a gente tem uma pauta, Alane, muito de compra de pescados, água de coco, mel e castanha. São produtos que a gente produz muito, além do aço, que é a nossa principal pauta exportadora. A gente exporta mais da nossa pauta exportadora, mais de 50% do que a gente exporta é aço, e os calçados vêm na segunda posição. O aço foi retirado dessa questão dessa nova tributação, já que já era tarifado mais de 50%, mas os calçados permanecem. Quem tem novidade sobre isso é uma cadeia produtiva específica, né, Alane, que a gente estava conversando? Exatamente. O governo federal lançou, né, esse chamado plano de contingência que o Luciano trouxe. E aqui no Ceará, gente, um setor que costuma exportar bastante para os Estados Unidos, né, que nós tivemos notícias mais positivas de renegociação, né, para que o mercado pudesse reaberto e as pessoas pudessem exportar novamente, o setor do mel. O mel, nós temos uma forte produção aqui no estado do Ceará, né, Luciano? Mel de abelha, e você vai trazer pra gente mais informações, né, meu amigo? Pois é, matéria que saiu hoje, minha, assinada com Paloma Vargas, lá no site do Diário do Nordeste. Os Estados Unidos, eles recebem quase 95% do mel que a gente exporta aqui do estado do Ceará. Ou seja, basicamente toda a produção exportada de mel. Os empresários cearenses, eles renegociaram com os importadores lá dos Estados Unidos para viabilizar o embarque de 50 contêineres de mel destinados aos Estados Unidos nesse segundo semestre, evitando grandes prejuízos ao tarifaço imposto sobre as exportações brasileiras, que está em vigor desde o último dia 6 de agosto, desde a semana passada. Essas renegociações, elas garantem o embarque do nosso mel. Como é que elas garantem? Reduzindo as margens de lucro, tanto para quem vende, quanto para quem compra lá nos Estados Unidos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo aqui na TV Diário e também na Verdinha FM 92.5 com o Joventino Neto. Ele é presidente da Federação Cearense dos Apicultores do estado do Ceará. Boa noite, Joventino. Boa noite, Luciano. Boa noite, Alane Rodrigues. Tudo bem? Como é que vão vocês? Tudo certo, meu amigo. Estamos por aqui debatendo esse assunto, né, que, claro, mexe com a cadeia produtiva de todo o estado do Ceará. E para a gente começar o nosso bate-papo aqui, Joventino, gostaria que você falasse como é que os pequenos produtores de mel, né, os apicultores, receberam justamente essa informação, essa notícia, né, dessas renegociações, como é que foi feito todo esse trabalho e os primeiros resultados, né, que você conversava com a gente off e já dizia aí que os primeiros resultados já são favoráveis, né, principalmente para esses pequenos produtores. Boa noite a todos, aqueles que escutam aí a Verdinha Notícia, né, que é chefe de audiência da TV Diário. Caros amigos, o que é que acontece? O Ceará hoje, 2023-2024, produziu de 8 a 10 mil toneladas, certo?
estamos falando de um estado que pode se falar sem medo, com mais de 70 mil apicultores, né, que estão sendo atingidos diretamente com essa taxação do mel. Né? Foi feita uma negociação dividindo os prejuízos, né? Porque quando a gente fala numa rede de comércio, nem sempre dá para ganhar. Né? Mas, infelizmente, quando a gente fala em dividir o prejuízo, sempre estoura nas costas do mais fraco, que somos nós, os apicultores do Ceará. Né? O que é que acontece? Foi dividido o prejuízo e, como é que posso dizer, diminuiu a compra do mel no Ceará, o valor, né? Que estávamos falando em R$16, hoje está na casa de R$12 o quilo, né? Que para um litro de mel é produzido 1,4 kg. Então, desta forma, o governo do estado ele sinalizou a compra de 1 milhão de quilos de mel este ano, que é o que nós temos ainda guardados em estoque, né? Que irá beneficiar diretamente os apicultores, levando assim a cadeia a um patamar que nunca houve, né? Que é a merenda escolar, beneficiando 423 mil alunos na rede pública do governo do estado. Então, nós temos agora aí esquecer o que passou, o que nós estamos passando, levantar as mangas, né? E procurar produzir o melhor mel do Brasil, né? Que nós já temos segunda vez consecutiva o prêmio do melhor mel do Brasil, o Ceará. Entendeu? Então, é desta forma que a gente tem que trabalhar, buscando a união e a produção. Entendeu, meu amigo Luciano? Entendido, Juventino. Só reforçando aqui, em primeira mão, para você que nos acompanha da Verde FM, o presidente da FECAP, Juventino Neto, afirma que o governo do estado vai realizar a compra de 1.000 toneladas de mel aqui para o estado do Ceará, para ser aplicado ali para a rede básica de ensino, rede estadual de ensino aqui do estado do Ceará. Juventino, eu vou seguir nessa questão das exportações do mel. O mel que é exportado, ele é diferente do mel que é comercializado no mercado interno. Existe alguma diferença específica disso? O mel que é exportado, ele é um mel in natura? Ele é um mel processado? Explica para quem nos escuta. É aquele mel cru ou já é um mel que é beneficiado pela indústria aqui no estado do Ceará? O nosso mel, quando aqui nós temos cerca de 17 casas ceifadas no estado do Ceará, né? Nós temos o maior envasador, que é o Algaci Abreu, que eu tenho o prazer de chamar comigo, é o meu vice da FECAP, né? Ele é o maior envasador de mel do estado do Ceará. Ele é quem entrega diretamente o maior número em toneladas para a Conab, né? O que é que acontece? O nosso mel aqui, ele é o mel in natura, o mel puro, porque o mel é chamado mel quando ele é puro, quando ele é misturado, ele não é mel, né? Então, o nosso mel, ele quando é passado para a Conab, ele é o mel direto, certo? Que só passa mesmo pela centrifugação, né? E pela decantação. Quando aqui nós vendemos para o Piauí, para o Rio Grande do Sul, o que é que acontece? Eles misturam as floradas, mas não perde-se a qualidade, certo? Só que aqui, quando nós compramos diretamente do Ceará, vamos dar um exemplo, a primeira florada do ano é aquele mel clarinho, né, que todo mundo quer. No meio do ano já é o mel mais escuro, da aroeira, que tem outras proteínas. No final do ano já é o mel da aroeira com o cajueiro, que já é outra florada, sem perder as qualidades. Mas o mel, quando ele é comercializado diretamente aqui no Ceará, dos produtores, ele é um mel totalmente in natura. Ele não tem nenhum tipo de modificação. Quando é mandado já vamos dar um exemplo aqui, para o Sul, para o Rio Grande do Sul, lá eles mesclam o mel e mandam para fora do país. Porque o nosso mel, ele, como eu lhe falei, é o melhor mel do Brasil, segundo ano consecutivo. Então, ele agrega muito valor quando se fala que é do Ceará. Viu, meu amigo Luciano? Nós estamos conversando com o Juventino Neto, presidente da Federação dos Apicultores do estado do Ceará, falando sobre esse processo, né, gente, de renegociação do mercado aqui do estado do Ceará, podendo exportar novamente para os Estados Unidos.
E falando também a respeito dessa produção local, né? Como é que acontece todo esse trâmite para que o produto ele possa realmente chegar até o país norte-americano. A respeito dessa inserção do mel nas escolas aqui no nosso mercado interno, né, através desse projeto aí em parceria com o governo do estado, como é que deve funcionar, hein, Joventino? A gente já tem uma estimativa de quando realmente deve acontecer essa distribuição desse mel para essas unidades escolares? Meu amigo Alan, quando nós tivemos uma reunião agora, dia 11, lá no Palácio do Governo, certo? Com o Nelson Martins, né, o secretário da Casa Civil, né, a Neidinha da SEDUC, o Vital Neto, o Márcio da SDA, o nosso amigo Jacinto, eu representando a FECAP, o nosso amigo Alvaci Abreu. Então, ficou acertado em nós apresentarmos um estudo para a SEDUC, para que nós possamos mostrar a qualidade e a riqueza, quando nós falamos diretamente, quando você vai tirar um doce de leite, uma cocada, um produto que tem açúcar e colocar o mel. Porque muita gente ainda liga o mel a remédio. O mel não é remédio. Mel é um alimento que previne doenças. Então, nós estamos falando em trazer qualidade na merenda escolar. Então, o governo do estado, pela pessoa do Nelson Martins, ele ficou muito satisfeito, sinalizando a compra do mel, onde será uma grande saída para os apicultores, que estão desesperados, porque a grande parte do nosso mel é vendido para fora, e dessa forma vai ser mais uma saída, mais uma forma de valorizar a nossa produção. Então, eu acredito que a nossa produção aumentará, a qualidade para os alunos com mel aumentará também. Se nós falarmos de um sachê de mel de 10 gramas por dia, na merenda escolar, nós estamos falando de 42 toneladas dia. Se falarmos em 12 meses, nós estamos falando de 507 toneladas por ano. Então, será uma saída magnífica para os apicultores e para os alunos que irão consumir um produto de qualidade. Não será um produto que engorda, nem que desenvolve diabetes, mas sim um alimento que previne doenças. O nosso mel que já ganhou vários troféus. Mentino, para a gente finalizar, hoje com essa pauta de vocês comprar, de o governo do estado comprar esse mel, em vez de ele ser exportado, você acredita que a cadeia que antes vendia para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para a Itália, deve focar em vender esse mel produzido aqui no Ceará, dentro do estado do Ceará? Meu amigo, se eu for falar como comerciante, eu vou dizer uma coisa para ti. O mercado interno, ele tem mais a oferecer do que o mercado externo. Porque vamos dar o consumo nos Estados Unidos, nós estamos falando de 900 ml per capita. No Brasil e no Ceará, não é um sachê de 10 gramas. Então, se a gente focar no mercado cearense, eu acho que é mais vantajoso do que mandar para fora. Porque aqui, vamos dar um exemplo, nós somos 70 mil apicultores no estado do Ceará. Se nós focarmos no mercado interno, aumentará a produção, aumentará a qualidade de vida de todos, né? E vai sobrar para mandar para fora, porque nós iremos aumentar a produção. Então, o que nós devemos fazer é uma ampla divulgação da qualidade dos nossos produtos. Nós temos que focar muito no nosso mercado interno e não pensar só em mandar para fora. Sabe, Luciano? Que eu acho que a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Eu acho que essa taxação... tem gente que não acha do jeito que eu acho, mas eu digo que essa taxação vai ajudar muito ao apicultor. Porque quando se fecha uma porta, abre-se duas janelas. Então, eu acho que é o momento da gente colocar o nosso mel na merenda escolar e procurar outros mercados no Ceará, no Piauí, em São Paulo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, entre outras capitais e outros estados.